Bom dia a todos. Vou então tentar falar um pouco sobre a omnicanalidade e eu tenho a tal dificuldade que se conseguir chegar ao final desta sessão a dizer omnicanalidade de uma forma clara e rápida vai ser uma vitória para mim, mas não consigo dizer isso, consigo dizê-lo em inglês, que é muito mais fácil, é channel e portanto, mas também vou desafiar um bocadinho o que é isso de nós andarmos a falar em canais quando andamos a falar de consumidores e a falar de shoppers, mostrar um bocadinho o que é a experiência de alguns casos, quer em Portugal, quer pela Europa, e portanto falar um bocadinho do omni-shopper, muito mais do que o canal. O canal para nós é uma forma de chegarmos ao consumidor no tal momento da verdade, e ele está lá ainda, não é a minha herança da Procter Gamble, mas não acredito no momento zero da Google, porque é um passo para chegar a isto. Mas são heranças que nós temos, porquê? Porque por muita informação, e hoje cada vez mais o consumidor tem informação que não tinha antes, tem acesso na ponta dos dedos a qualquer canal, a qualquer informação, seja preços, fazendo um Google a uma marca, seja através de portais de comparação de preços, mas a decisão é sempre tomada num determinado momento. Sim, consegue-se, e pegando um bocadinho o que o José António dizia, consegue-se aumentar as vendas através das redes sociais. Uma recomendação de um amigo nosso sobre um produto, se calhar, é o suficiente para nós deixarmos de pensar em comprar um produto e atuarmos. Mas a decisão final é quando nós estamos em frente às ofertas que temos. Seja ela online, seja ela na loja física. Porque online é uma loja. E, portanto, é isto um bocadinho. Nós somos influenciados, enquanto consumidores, pelos vários canais, compramos nos vários canais e vamos a caminho de uma experiência integrada e é isso que procuramos. Porquê? Porque vamos deixar um bocadinho daquela decisão que havia antigamente, em que, se pensarmos não enquanto profissionais desta área, mas pensarmos enquanto consumidores, havia um conjunto de marcas que nós conhecíamos. Em termos de marcas automóveis, por exemplo tipicamente masculino, víamos uma série de marcas. Pensávamos em Bentleys, pensávamos em Ferraris, pensávamos em Renault, pensávamos em Opel, e eram todas as marcas que nós conhecíamos. Depois havia algumas que nos estavam mais próximas, que nos eram mais familiares. E, portanto, começávamos a decrescer num funil. E depois entravam em conta os outros fatores. E lá íamos nós para as marcas mais vendidas, para as marcas que nós tínhamos capacidades de comprar. E então entrávamos nessa consideração. Íamos a um stand, íamos a 2, íamos a 3 e visitávamos e víamos o que é que acontecia. Comprávamos e depois éramos fiéis. Quando íamos fazer a próxima compra, pensávamos, provavelmente, se tínhamos uma boa experiência de compra na marca que nós habitualmente comprávamos. Mas isto tem mudado. E penso que esta, e é uma representação que é muito utilizada pela McKinsey, que é a melhor representação do que hoje em dia é o verdadeiro loop que é feito pelo consumidor. O consumidor tem uma boa experiência. E se tem uma boa experiência, a marca, a loja, continua a ser necessariamente uma opção. Se não tem uma boa experiência, seja por que razão for, salta fora e deixa sequer de existir neste portfólio de escolhas. E é isto que acontece hoje em dia com o consumidor. Ela é completamente diferente daquilo que nós pensávamos anteriormente. Este slide já cá estava, não o tirei, é igualzinho ao slide que o José António Rousseau acabou de apresentar. São 3 momentos que nós temos. E o tamanho deste momento do meio era, há 10 anos atrás, enorme. Hoje em dia está mais equilibrado. E o futuro, e esta omnicanalidade, vai depender muito, muito do tamanho que as empresas e os consumidores optem por cada um dos outros 2 fluxos. E não se esqueçam de uma coisa muito importante, que é o pós-compra. O pós-compra é fundamental. As redes sociais desempenham um papel fundamental nisso. A nossa experiência, boa ou má, está a um clique de influenciar centenas, milhares de outras pessoas. Lembra-se dos vários exemplos que existem em que nós vamos para a net,
Fazemos um mau comentário no Facebook com um conjunto de amigos, 100, 200, 300, e aquilo se torna viral. Muitas vezes sem razão, com uma experiência única. Mas é preciso estar atento a isso. E é este o novo consumidor com que nós temos que lidar. Na Touchpoint, 30 segundos sobre a Touchpoint, o que é que nós somos? Acima de tudo, somos pessoas curiosas. Gostamos de consumidores, gostamos de shoppers, gostamos de lojas. E por isso, trabalhamos o ponto de venda na perspectiva sempre do shopper. Porquê? Porque há uma série de desafios. Hoje em dia, nós vemos que tudo se mistura. O Facebook começa a ter operações de e-commerce. Começa a funcionar com isso. Vemos o American Express a ligar-se ao Twitter. Vemos o Twitter a ser utilizado como ferramenta de divulgação das marcas. Vemos um conjunto de misturas. As coisas não estão mais segmentadas e é por isso que, e os exemplos que eu vou começar por dar, têm muito a ver com um passo que vai no caminho da omnicanalidade, que é o Click and Collect, o Drive, que nós acabamos já por trabalhar uma série de exemplos em que é preciso integrar todos os dados, conhecer o consumidor, porque a sua experiência, se for feita de forma completamente distinta, como ele faz as suas compras normalmente, não serve para nada. É mais uma loja, é mais um unicanal. É quando aquelas primeiras experiências que nós tínhamos em que se tinha um drive, em que se tinha um online, em que se tinha uma loja física, em que se tinha uma série de situações e não se conhece o consumidor. Ainda esta semana tive uma experiência fantástica de não me conhecerem numa loja que tem 300 e tal lojas a nível nacional, uns supermercados, em que eu fui a uma loja que nunca tinha ido e pedi uma fatura. E por acaso até tinha apresentado um cartão. E a pergunta da senhora da caixa, quando eu disse que quero uma fatura, é: já alguma vez esteve nesta loja? Ai não, então tem que me dar os dados todos para a fatura novamente. Eu já dei os dados para a fatura em 50 e tal lojas daquela cadeia. Eles não me conhecem? Não sabem sequer o meu número fiscal? É que o meu número fiscal não é repetível. Não conhecem. Isto não é uma boa experiência. E falamos deste exemplo e mais à frente vamos ver outros exemplos. Por isso, e deixo-vos também aqui, e depois quando for partilhada a apresentação sobre o Click and Collect, foi realizado aquele que nós consideramos ser o mais importante relatório dos últimos anos, feito pela Planet Retail, e depois será também enviado, em que no fundo fala quais são os grandes desafios deste Click and Collect e dos bons exemplos de como é que deve ser feito o Click and Collect. Mas, melhor que tudo, e aqui tenho que clicar aqui, vamos começar por ver um filme com alguns exemplos. Gold Drive facilitates order fulfillment for shoppers who order groceries online and collect them directly from drive-through depots. Simply place your order, check in at the grocer from your vehicle, and your groceries will be delivered right to your car. It's a simple way to shop for groceries. The key to retail success and shopper trust is product availability, order commitment, and delivery to promise. Shoppers are able to buy what they want, when they want, where they want. With integrated replenishment inventory and merchandising, omni-channel replenishment is the core of today's new supply chain. C'est gentil de me déposer. Il faut juste que je passe chez Auchan. Ah bon? 5 minutes. C'est Auchan Drive. Comment passer sur Internet. Côté bonbon, ça tient. Même prix qu'en magasin. Hyper pas cher. Ça marche bien, hein? Ça fait plus de 10 ans qu'on l'a inventé, on maîtrise. Vous deux? Non, Auchan. Plaisante. Oui. Vivons mieux, vivons moins cher. Auchan. The future belongs to the customer, and they dictate where, how, when, and what they purchase. Online shopping is becoming the norm, but for traditional retail, particularly in the area of perishables, home delivery still presents a major challenge. Delivery costs, the customer needs to be at home for delivery, payment issues, and the possibility of returned or exchanged goods. The click and collect concept, where the customer sets the time and place for picking up the ordered products,
is a response to these challenges. For in-store collection, the shopper simply announces their arrival at the collection point, parks their car at the agreed space, and a Mercator employee delivers the shopper's order to the car. Just a few seconds later, the shopper is on their way home. Click and Vic, you know, in his bullshit. Click and Collect, the new and improved process of sales of goods via the internet, will in the future allow the extension of online sales to all of Slovenia with no regional limitation. The size of the saleable assortment in a given geographical area will be equal to the saleable assortment of the hypermarket in that area. With a large proportion of the Slovenian population living in out-of-town areas, Click and Collect offers hypermarket assortments to local shoppers, including both grocery and general merchandise products. In the near future, this omni-channel service will allow shoppers to order items from their hypermarket and collect at their local convenience outlets. With Symphony EYC, we can identify buying behavior and ensure our supply chain operations respond to demands across all our stores, enabling us to offer shoppers more choice regardless of their geographical location. Geografsko lokacijo. O exemplo que vimos do Auchan em França é um primeiro passo. A capacidade, tirando as piadas sobre a relação entre as pessoas em francês, para quem percebeu, entre os dois colaboradores do Auchan, que tem que ser sempre feito, uma piada francesa deste género, mas o que existe ainda aqui é um primeiro passo. Eu diria quase o tal cross-channel, ainda não a omnicanalidade, e é, acima de tudo, tal como a maioria dos exemplos que existem do Click and Collect e do Drive, é uma decisão do retalhista. Não tem nada, mas nada a ver com o shopper. O shopper é indiferente. Vamos imaginar alguns casos em Portugal. Porque é que eu, se tenho o mesmo sortido que tenho no online, se tenho que ir buscar ao hipermercado, se tenho os mesmos preços, porque é que eu hei de me deslocar e ir buscar a uma garagem, que é um click and garage, não é um click and drive, a uma garagem os produtos? Eu não sei, eu não o faço. Há consumidores certamente que já o estão a fazer. Mas se, como no exemplo da Mercator, nós tivermos a capacidade de entregar, imaginemos, num formato de uma loja pequena, o sortido que existe no hipermercado, eu aí já tenho uma vantagem. Já estou disponível para isso. Estou disponível para ir lá e ver algo mais. Porque, senão, limita-se a ser uma forma de rentabilização dos custos para um retalhista. Esse é o grande desafio. Tem que haver algo mais para o consumidor. Não nos limitarmos no click and collect a pensar no que é que acontece na perspectiva do retalhista. Porque na perspectiva do consumidor existem, de facto, uma série de estudos que estão feitos, e vou recorrer de alguns dos dados da Planet Retail, em que 4 em 5 das pessoas estão disponíveis para ir fazer compras a um local, em vez de o comprar online e estar em casa. Porquê? Porque dizem que querem timings mais flexíveis, porque querem, como ali se diz, mais pontos de recolha dos produtos. Se eu tiver que me deslocar tipicamente fora de Lisboa para ir buscar a um grande hipermercado e não conseguir na mesma cadeia pegar nos produtos ao lado de minha casa, serve de bastante pouco. O caso inglês é um caso em que se tem desenvolvido bastante mais isto. Hoje em dia, na Tesco, é possível eu fazer a encomenda e 1 hora depois, numa estação de metro, levar os produtos para casa. Isto sim está-me a dar uma vantagem. Depois, se nós falarmos um bocadinho, este click and collect, quando se pergunta a uma série de consumidores se eles estão disponíveis para ir eles próprios recolher os produtos, se houver mais opções, mais locais, temos de facto desde os 12% das pessoas no Japão que dizem que não estão disponíveis, a quase 1/3 das pessoas dizer sim, eu quero o click and collect, sim, eu quero mais sítios onde vou buscar os meus produtos. Em Portugal, provavelmente, estamos mais próximo do caso inglês do que do caso japonês. Porquê? Porque o caso japonês tem uma base, que é, já tem uma rede muito boa. E por isso o consumidor não consegue imaginar mais locais onde vai buscar os produtos. E daí temos um número tão anormalmente baixo. O que nós vemos é que, de facto, o Click and Collect permite-nos fazer uma série de análises, permite integrar os sistemas e, tal como víamos anteriormente,
é fundamental ter uma plataforma tecnológica muito forte. É óbvio, o investimento em tecnologia é importante, mas há que começar e há que integrar os dados. Os dados têm que estar todos integrados. E um ponto fundamental destes dados, que é por onde está ali como aquele diferenciador em primeiro lugar, é a questão da disponibilidade de produto. E que já anteriormente tocavas nesse tema, que é o consumidor pouco se interessa se o produto está no armazém, se o produto está na loja A, se o produto está na loja B. Ele quer é saber se há ou não. Ponto final. E ele tem que estar disponível. Nós ficamos ainda hoje em dia espantados quando vamos a uma loja de roupa e uma assistente nos diz: eu não tenho o seu número, mas eu vou telefonar para a outra loja e eu mando vir. Quando é que pode passar cá? Estamos a um passo de me responderem e eu mando-lhe para casa. Porque eu não estou disponível para voltar. O meu tempo é demasiado precioso. É isso que nós precisamos fazer aqui. E isso é que é um verdadeiro, mais do que click and collect, é see and send me. E é isto que se quer. Que o consumidor não se preocupa com a tecnologia em si. Agora, há passos que têm que ser dados. Os exemplos que nós vimos ali são exemplos do que, na expressão inglesa, se diz que é o standalone. Existem lojas, drives, em França, por todo o lado, hoje em dia, existem praticamente neste momento quase 1000 lojas em sistema drive das várias insígnias, mas são lojas que não potenciam aquilo que o retalhista quer, que é incrementar vendas. Faz as vendas dos produtos que nós clicamos da nossa lista de compras. E uma das grandes dificuldades é ninguém, na Europa pelo menos, gosta de comprar produtos frescos online. Não tem confiança. Não é só os portugueses, não somos nós só que gostamos de sentir o cheiro do peixe, que não, quando não existe, não é? Porque quando ele cheira quer dizer que já não está bom. O cheiro da fruta, etc. Não. Os consumidores gostam de palpar a fruta, não é? Gostam lá de deixar os seus dedos, as suas marcas. E, portanto, esta é uma experiência relativamente recente, tem menos de um ano, do Auchan. Porque é que eles escolheram o nome de um pintor italiano para as lojas? Não sei, mas a Arcimbault é uma cadeia em que se tenta aproveitar a decisão do consumidor em ir buscar as compras para aumentar o seu cabaz de compras com produtos frescos. É exatamente este o propósito. O que vocês podem ver, aqui acima de tudo, é uma entrada com produtos frescos que existe na loja. É toda esta disposição. Em primeiro lugar, são produtos frescos, frescura, frescura, frescura. Mas a compra é iniciada online. Foi aqui que eu comecei a minha compra. Eu comprei os detergentes, eu comprei o papel higiênico, eu comprei os produtos que são iguais em todo o lado e que eu tenho confiança. Mas quero ser eu a escolher o peixe, quero ser eu a escolher a carne, quero ser eu a escolher os produtos frescos, quero ser eu, inclusive, a ter alguns complementos. Pegando no exemplo de alguém que vai comprar numa loja gourmet algo para uma refeição, eu quero ver. Esta loja tem que ter produtos frescos, tem que ter artigos gourmet. São os produtos, vamos lhe chamar de impulso, que vão fazer aumentar o cabaz de compra. E este é um exemplo das experiências que têm sido feitas. Porquê? Porque era muito interessante. Nós fazemos o drive, mas não tinha um dos objetivos, que era aumentar o cabaz médio de compras e complementá-lo com um conjunto de artigos cujos concorrentes eram os mercados locais. O próximo passo é pensar um bocadinho, depois do drive, o que é que acontece. O mundo ideal, e eu falava com uma pessoa antes de iniciar a conferência, se calhar era eu entrar numa loja, pôr os produtos no cabaz, ou não, ou se calhar em pensamento, não ter que fazer clique nenhum, e passava, ia-me embora e ele debitava-me tudo, etc. Nós sabemos do que é que são os custos destas tecnologias, sabemos o que é que são os custos do RFID, que ainda não consegui ver produtos com menos, chips produzidos com menos de 6 cêntimos, sem falar na tecnologia, e por isso é que há cadeias, como vimos aqui os exemplos, como a Macy's, consegue pôr RFID, pois não vende esparguete a 0,49. Não é? Não vende pacotes de açúcar a 0,38. É que 0,38 com 6 cêntimos de um chip RFID, portanto, a tecnologia existe, mas ainda não está lá. Ainda não está massificada ao ponto de nós conseguirmos ir de encontro a toda esta imaginação. E isso é fundamental. A tecnologia tem que acompanhar.
Agora, esta é uma experiência que tem que ser feita nos vários momentos. O consumidor, quer seja em casa, quer seja em andamento, quer seja antes de chegar à loja no seu caminho, para ele é indiferente, para ele é uma experiência de compra. E é isto que o shopper quer. O que ele quer é, de facto, um bocadinho isto que se vê aqui, estar ligado às suas marcas, estar ligado aos seus retalhistas. Porquê? Porque, se nós pensarmos, todos os sentidos estão aqui colocados. De facto, nos olhos é por onde, quer seja online, onde quer que seja, que o consumidor começa por apreender aquilo que nós lhe estamos a comunicar. Depois ouve as nossas mensagens, partilha-as. E antigamente, o boca a boca era feito com 2 pessoas por dia, com a família, etc. Hoje não, hoje é instantâneo. É velocidade. Aquilo que nós nos enganamos, como ainda no outro dia havia uma grande cadeia que se enganou num cartaz numa loja e em vez de escrever uma palavra com O, escreveu com U e tinha a ver com peixe, o que aconteceu foi, em 1 hora estava nas redes sociais. Em 1 hora. Divertido, sim. Se calhar até fez algum awareness para a marca, mas podia ser algo bastante pior. Depois, esta parte toda aqui do meio, em que, quer em termos cerebrais, quer em termos de coração, o consumidor quer estar ligado. Ele está disponível para isso. Está disponível para estar ligado às marcas, aos retalhistas, a dar algo de si. Porque vamos ser claros, o consumidor prescinde da sua privacidade. Nós, enquanto consumidores, sabemos que estamos a dar algo. Os retalhistas, as marcas, têm que respeitar do outro lado e saber onde estão os limites também. E é isso que nós advogamos sempre. Mas depois, não há nada como o toque, não há nada como o ir, não há nada como a loja física em que queremos chegar, que pode ser uma loja mais pequena, pode ser uma loja quase uma loja bandeira. Nós vimos ali um exemplo que, obrigado pelo exemplo, e eu dentro do mês vou estar em Londres e vou visitar aquela loja em que é uma loja bandeira. É uma loja bandeira. Como é natural, 80% das lojas da Burberry não estão assim. Mas aquilo é o futuro, aquilo é o que aquela marca quer transmitir e quer estar ligada e quer ter a capacidade de nós chegarmos lá, não termos que dizer a alguém, porque eu nunca sei qual o tamanho para os meus casacos, nunca sei a camisa que visto, não sei. E faço sempre aquela figura quando vou a uma loja comprar roupa que me perguntam, e qual é o seu tamanho? Não sei, diga-me. Se eu tiver um personal assistant, como nós vimos ali na Burberry, eu chego lá, ele mede-me e diz o seu tamanho é este ou este. Eu experimento, já sei que é o 34, ou o 32, ou o 29, o que quer que seja, dependente dos modelos. Porque o consumidor não quer saber se na Burberry eles têm o sistema americano, ou se têm o sistema europeu, ou o que é que seja. Eu não quero ter que perturbar o meu cérebro com informação que não é importante. Eu quero serviço. E é isso que a Burberry tem que dar ali naquela loja, e é o caminho para onde segue no resto das lojas. Em casa, naturalmente, já vimos aqui os vários exemplos. Ainda há bocadinho falava com uma pessoa que me dizia que ontem estava a ver televisão, estava a fazer compras no PDA e estava ao telemóvel a fazer um find sobre as compras que estava a fazer. É exatamente isso. Nós não nos apercebemos. Na tal conferência que o José António dizia há pouco, eles falavam já que nós, em média, passamos por dia cerca de 20 minutos em frente ao televisor e, ao mesmo tempo, a navegar no telemóvel. Já não conseguimos estar quietos. Vemos algo e essa interatividade. E eu, enquanto consumidor, e esse é o desafio que eu coloco sempre a alguns clientes, é esqueçam lá aquilo das televisões interativas. A televisão, eu tenho que parar a emissão, eu tenho que fazer qualquer coisa. Não. Eu quero estar no telemóvel. O telemóvel é que eu estou habituado. E se conseguirem passar por este exame, aí sim, vamos no caminho da omnicanalidade. Aí vamos nesse caminho. Mas depois, de facto, nós queremos enquanto estamos na loja. E isto é talvez a área, e muito bem, em que tem-se falado mais e que se tem mais divulgado. E com o devido respeito, não estamos só a falar de checkouts, não é? Não estamos a falar só de sistemas de alarme, que deixam só de ser sistemas de alarme, infelizmente são muito mais inovadores. Estamos a falar daquela filosofia do bring your own device,
Estamos a falar de ter qualquer coisa que eu estou habituado e eu quero fazer a comparação de preços. Eu quero saber onde é que estão os produtos, mas, seja com Comissão Nacional de Proteção de Dados ou não, eu quero, quando estou dentro da loja, ter a possibilidade, enquanto consumidor, de dizer onde é que estão estes produtos, ajudem-me. Quais são as promoções que eu quero? Olhem lá para o meu perfil de compras e digam-me o que é que me interessa. Não me interessa, senão voltava para o folheto em papel, olhar para as 30 folhas do folheto em papel, que serve para toda a gente. Eu não quero ter que folhear isso. Eu quero que me digam, e eu pessoalmente, enquanto consumidor, estou disposto, há outros consumidores que vão escolher o nível de partilha a que estão dispostos, eu estou disposto a dar essa informação se receber alguém troca. E este o propósito também na loja. E é o propósito depois, quando nos deslocamos, de ter serviço. O que viram ali no exemplo francês do Auchan e viram também depois de uma forma menos, digamos, mais de vão de escada, mas que está a funcionar muito bem no caso da Mercator na Eslovénia, é alguém que vem fazer serviço. Eu cheguei, eu avisei que estou a chegar, eu digitei o meu código e tenho a minha compra, tenho serviço. Tenho alguém que me ajudou, tenho alguém que me fez, inclusive, o trabalho de me pôr as coisas no porta-bagagens, etc. E não tive mais que me preocupar. Mas tudo isto só é possível se nós soubermos quem é aquele consumidor. E ele estar disponível connosco para trabalhar também. Porque é aqui que se faz tudo. E depois, isto não termina aqui. Vem a seguir. Porque se calhar é o início, é que nós esquecemos aqui um bocadinho de falar disso, mas fidelização. Cartões de fidelização, bases de dados com os nomes dos nossos clientes, é onde tudo começa. E a tecnologia é aí que ela começa. Ela não começa e é solta por aí, porque quando eu vou a uma insígnia dou uma informação, quando vou a outra insígnia da mesma cadeia dou outra informação. Não, as coisas têm que estar integradas. E essa é uma das grandes dificuldades. Ainda hoje em dia, os dados não estão integrados e nós precisamos que eles sejam integrados. Um segundo filme. I want to stand out, be noticed. The line between unique and freak is pretty skinny, so Sharing stuff, links and things, pictures. videos me and my friends make. Lets me be Original. unique, one of a kind, And if somebody online, or even some brand or whatever, gets me, and shows me stuff I like and makes it fun to get it, then I can share what I find with all sorts of friends. And I love when people comment on something or like what I share. but don't stalk me. What my friends and I share is kind of our business. It's for us. And it's kind of creepy when they think they know me, but they don't. And they try to push stuff on me, and it's just weird. Look at our purse. I really like that purse. When they actually get me, it's kind of brilliant. Like I was walking downtown. Good. Check this out. And I got this text about a pop-up store nearby. Oh my god, let's go. They knew where I was, which was slightly creepy, but it was all good. Because I found stuff you can't get anywhere. And they had stuff they weren't even selling online. I love that brand. Notice me. Entertain me. Get me. I'm your customer. Primeira vez que eu vi este filme, olhei para as caras deles. E notava quando eles falavam da boa experiência no princípio e no final, e tinham um sorriso, e estavam divertidos. Mas quando diziam que tinham medo de que alguém os perseguisse online, a cara mudava completamente. E é exatamente este o propósito. Estes são os consumidores. Este filme foi feito há algum tempo pela Oracle, exatamente por um fornecedor de tecnologias, e estes são os consumidores do futuro, é isto com que nós temos que lidar. Cada vez mais, nós vamos ter consumidores, independentemente da idade, que estão ligados completamente. E esta experiência, para mim, é um excelente exemplo de alguém que vai na rua, que é possível sabermos que a pessoa está naquela zona e recebe uma promoção, recebe um alerta a dizer: olha,
tu fizeste um like a este tipo de lojas, tens uma loja pop-up que acabou de abrir, vai lá dar uma olhadela. Só isto. Não está a dizer, hoje com menos 50%, não está a dizer nada disto. Está a dar um fator que é essencial, que é um local onde este rapaz e estas raparigas vão partilhar, se gostarem, com os amigos e vai a ser, provavelmente durante uma semana, não mais do que isso, o novo cool place em que eles vão lá e vão lá descontrair. E depois vai haver outro, passado uma semana, depois vai haver outro. Porque é exatamente esta mudança constante que vai acontecendo. Eu tinha prometido que eram 15, 20 minutos, estamos a terminar. Em termos de grandes conclusões e da mensagem aqui muito importante é nós percebermos, enquanto marcas, enquanto retalhistas, quais são os grandes desafios. Os grandes desafios são perceber quem é este consumidor. E que é um consumidor que está conectado e que sofre quando não tem Wi-Fi, que sofre quando não tem a rede a funcionar. É terrível. Sofre imenso. Sofre mais do que em outras situações muito mais físicas que nós sofríamos no passado. Em segundo lugar, é fundamental investirmos em tecnologia, como se dizia, e ter essa tecnologia virada para o que se chama o Shopper Data Point, ou seja, percebermos quem ele é e o que ele faz. E, em breve, como é que ele faz. É fundamental investirmos também aí, é fundamental passarmos uma mensagem consistente em todo o lado. Eu não posso ter uma imagem que, e vamos falar de um exemplo muito recente, em que investimos milhões em comunicação para, numa, salvo erro, sexta-feira, às 8 da noite, os telejornais serem adiados e a seguir recebo a fatura que diz o nome antigo. E a seguir recebo mais outro documento que diz mais 2 nomes lá atrás, que eu até era cliente dos 2. Vamos ser claros. Consistência. É difícil, é um desafio. Foi feito um grande trabalho de comunicação por essa marca. Excelente. Mas é mais fácil criticar, não é? Também existem boas coisas, mas consistência na mensagem é ir ainda mais longe. Ir e olhar para o detalhe, que é fundamental. Depois, em todos os canais de experiência, ser comum. É o segundo ponto da consistência. Eu não posso estar online e sentir que é divertido e sentir que é um esforço ir a uma loja física fazer uma compra. Ou vice-versa, que é o que habitualmente a mim, enquanto consumidor, me acontece. Que é, há certas lojas que eu até gosto de ir, mas fazer uma compra online eu recuso-me, porque demoro tanto ou mais tempo como ir à loja. Isto não é consistente. E é preciso a experiência também ser consistente. E, uma palavra de sempre, olharmos para o que se chama o Customer Value numa perspectiva de longo prazo. Não é vendermos hoje, é uma relação. Eu adoro quando há uma cadeia que me diz: você já ganhou em descontos no talão 3.000 e não sei quantos euros. É fantástico. Não sei ao longo de quanto tempo, mas sinto que já lá estou há muito tempo. E nem sei como é que eles fizeram aquele cálculo, mas acredito nele. E porquê? Porque ele me dá uma perspectiva de longo prazo, que eu já lá estou há muito tempo. Não é algo pontual. Depois, a tal co-creation que provavelmente há 5 anos se falava muito, e mais uma vez a Procter & Gamble foi uma das primeiras empresas a fazê-lo. Vamos chamar o consumidor. Vamos chamar o consumidor para dentro das nossas lojas. Não só para ele ter experiência, para fazer as massagens faciais ou os cursos de cozinha, para nos dizer que produtos é que gostava de ter. Para nos dizer o que é que lhe falta. Os verdadeiros laboratórios de retalho são dentro das lojas. E temos que convidar os consumidores, que eles adoram sentir que participaram, que deram um contributo, e alguns até que dizem que a marca mudou por causa deles. Isso é o melhor resultado que nós podemos ter. Depois, é necessário também, hoje em dia, termos um bom ar nas lojas, como é óbvio, com gadgets tecnológicos. Os gadgets tecnológicos fazem parte, o consumidor adora-os. E nós temos que ter uma postura consistente. E se nós queremos que o consumidor tenha uma experiência de compra tecnologicamente avançada, vamos disponibilizar os quiosques, mesmo que haja 1%
deles que esteja a usar num primeiro momento, porque é importante. É importante fazer e apresentar ao consumidor novas experiências. Fazer novas lojas, aquilo que a Burberry fez. E está ali a tecnologia toda em ação. Mas depois, há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, que é isto tudo começa e termina com as pessoas que contactam o cliente. Da semana passada eu vi uma história, acho que foi do Michael Lindry, que ele é um consumidor ávido de milhas, não é? E viaja de um lado para o outro e tinha um cartão, salvo erro, platina da Qatar Airlines, mas odiava a Qatar Airlines. E decidiu pôr no... Não me recordo em que rede é que ele pôs, mas acho que foi no Twitter, em que ele pôs basicamente uma mensagem que foi: eu sou cliente da Qatar Airlines com o cartão platina. Quero sair. Que outra companhia aérea é que me quer? Como vocês sabem, não é possível nós mudarmos de cartões com as milhas de uma companhia para outra. Em uma hora, recebeu uma mensagem de outra companhia aérea a dizer: está aqui o nosso e-mail, mande-nos o seu extrato, estamos muito interessados em que mude as milhas do seu cartão platina para nós. Fantástico. Passado uma semana, tinha um novo voo, ainda não sabia de nada, não lhe tinham ainda respondido, manda um e-mail a perguntar o que é que se passa e recebe, não daquela pessoa, mas do departamento que estava a tratar do assunto, a seguinte mensagem: excelentíssimo cliente, recebemos do nosso colega a sua mensagem, mas não é o nosso departamento que trata disso. É óbvio que ele é cliente da Qatar Airlines. Porque isto terminou uma ótima experiência no dia em que alguém disse: isto não é comigo, é com outro departamento. O meu colega enganou-se. E o esforço todo que foi feito pela empresa anteriormente, pelo aquele colaborador que estava com a função de estar atento ao Twitter e às redes sociais, foi estragado com uma mensagem no e-mail. Porquê? Porque o Michael na altura pensou: se isto é assim, eu vou ter grandes problemas a seguir. Deixa-me estar com a Qatar, ao menos tenho cá as milhas, vou acumulando milhas e não tenho que fazer mais nada e vou já marcar o voo, mas é na Qatar. E isto é fundamental, este exemplo, de ter toda a gente. E ali nós escrevemos Store Associates, muito mais ligados à loja, mas não é Store Associates, é de facto Brand and Retail Advocates, que é necessário estarem ali ligados e sempre em cima de tudo isto. E depois há um mundo que nós hoje em dia temos, que é o consumidor, e vimos ali, gosta de ser ele a fazer as coisas. O exemplo que era dado, que as pessoas preferem fazer um find no seu telemóvel do que ir perguntar a uma pessoa que está na loja. Somos assim. Eu recordo-me há 2 anos de ver um grupo de amigos dos meus filhos, todos juntos. Havia 2, um rapaz e uma rapariga, nos seus 8 anos, que até estavam a pensar se iam namorar ou não, e estavam a comunicar lado a lado por mensagens. Nós saímos do restaurante e estavam todos encostados a uma parede e aqueles 2 olhavam um para o outro e mandavam mensagens. É um mundo diferente. Mas é isto que acontece, estar ligado e sermos nós a fazer as nossas próprias coisas. Para terminar, eu diria que, em termos destes princípios, há uma coisa que é fundamental. Estamos cá pelo dinheiro e os negócios têm que ser sustentáveis no futuro. É importante nós vermos o que é que vamos investir em termos de tecnologia, o que é que vamos dar ao shopper. Mas se a médio prazo não é rentável, esqueçam, não vale a pena. Não vale a pena, a não ser que tenha um impacto em termos de imagem, que mais tarde se vai reverter em termos de resultados. E defendemos. Há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, e deixo com esta mensagem, apesar da diferença de 50% para os homens e 70% para as mulheres, que é natural para a maioria dos consumidores, fazer compras é uma forma de entretenimento. E nós não nos podemos esquecer disto. E, portanto, temos que estar conectados, não podemos dar más experiências. Era esta a minha mensagem para hoje. Muito obrigado.